Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e os meditava em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós iniciamos o ano novo com esta solenidade da Santa Mãe de Deus, a Virgem Santíssima. Vocês sabem que quando, na época de Jesus, você queria agradecer a Deus e consagrar a Deus alguma coisa, você ia ao templo e você oferecia um sacrifício. Isso era a lei do Antigo Testamento. Os sacrifícios, na realidade, eles eram sombra. Eles eram uma preparação para o que viria com Jesus no Novo Testamento. Então valia. Havia uma validade simbólica. Então você oferecia ou um animal, ou você oferecia cereais, ou você oferecia incenso. Mas sempre havia uma oferenda que era destruída. O animal era morto, o cereal era queimado, o incenso subia como fumaça ao céu. Havia uma destruição, uma entrega. Veja que interessante. Se você quer consagrar alguma coisa a Deus, se você quer agradecer consagrando algo a Deus, você precisa devolver a Deus, simbolicamente, aquilo que você recebeu, e pedir para Deus: destrói o que não é teu, porque sempre as nossas coisas vêm envolvidas em algo que não é de Deus, nós somos todos pecadores, e que fique somente das tuas mãos o que eu recebi, aquilo que é teu. Consagra, Senhor. Esse era o significado. Pois nós estamos começando um ano novo. E essa regra, essa lei simbólica, ela não mudou. Você quer consagrar 2026? Você quer consagrar o ano novo? Você quer que esse ano novo, nesse ano novo, tudo que não é de Deus seja destruído? E só fique na sua vida, na vida da sua família, nos seus negócios, somente o que é de Deus? Então, a bênção se derrama sobre nós quando nós temos a coragem de entregar o que nós recebemos. Acabamos de receber um ano novo. Acabamos de receber mais um ano do calendário civil. É claro que isso é um símbolo, tem todo um... Mas eu estou entregando. Tem 365 dias pela frente. E eu estou entregando nas mãos de Deus cada um desses dias. Todos os meus planos. Tudo o que vai acontecer. Eu estou colocando nas mãos de Deus e estou dizendo: Senhor, purifica. O que não é teu, destrói. Você tem coragem de fazer isso? O que não é teu, destrói. Queima, mata, tira. E fique somente em 2026 o que te pertence, o que é teu. E que o Senhor me entrega. Porque somente se for teu, será verdadeiramente meu. Há uma profecia. Vocês ouviram a primeira leitura do livro dos Números? Como é que Deus abençoa
quando você oferta, quando você consagra, quando você entrega, como é que Deus abençoa? Moisés vai dizer a Arão, Deus mandou dizer assim, que é para pedir a paz, é para pedir a bênção, mas você vai pedir para que a face de Deus se volte sobre nós. Interessante isso. Veja, enquanto você entrega, enquanto você consagra, a face de Deus. É claro que isso tem também uma imagem antropomórfica, né? Deus não tem cara, Deus é espírito. Só que agora, isso é lá no Antigo Testamento, agora, peraí, Deus tem cara, Deus tem rosto. Ele está pedindo, a bênção está pedindo, que o rosto de Deus, que a face de Deus se volte sobre nós. Mas eis que está entrando no templo, é o Evangelho, nos braços de Nossa Senhora, nos braços da Virgem Maria. Ela é o trono da graça. Ela é o trono de Deus. Deus feito homem. E a face desse Deus feito homem, agora está olhando e abençoando as pessoas. A face de Deus finalmente se voltou verdadeiramente sobre nós. Então eu não preciso mais de animais. Eu sei que ainda hoje tem gente nesse momento, nas praias, em outros lugares, fazendo sacrifício de animais. Passou. Aquilo era sombra. Com todo respeito às religiões que fazem ainda isso, mas isso é o passado. Há necessidade de ofertar coisas materiais? Se a própria bênção está nos braços de Nossa Senhora, se aquele que vai se ofertar, veja, eu não tenho o que ofertar, esse ano novo não me pertence, pertence a Deus, então eu ofereço a Deus o próprio Deus, feito homem, o próprio Deus feito carne, o próprio Deus nos braços de Nossa Senhora. Então não por mim, porque não tenho mérito, não por minhas forças, porque não as tenho, não por minha inteligência, porque ela é falha, não pelo meu tino, porque quantas vezes ele falhou no ano passado. Eu achava que sabia, eu achava que estava entendendo, e não estava sabendo de nada, e não entendia o que estava acontecendo. Então, nos braços de Nossa Senhora, por isso que hoje é a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, nós iniciamos o ano olhando para aquele que está nos braços da Virgem Maria. No tempo, segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, no tempo preciso, nos braços de uma mulher, Deus veio nos abençoar. É a única vez que Paulo cita Nossa Senhora, vocês sabem disso? É essa leitura aqui. Ele não diz nem o nome dela. Ele diz, nascido de uma mulher. Aliás, esse é o grande título de Nossa Senhora, mulher. Aquela mesma mulher que aparece no início da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Colocarei inimizade entre a serpente e a mulher. Ela é a inimiga de Satanás. Ela é a inimiga da serpente. Ela é inimiga de todo o mal que está sobre a face dessa terra. E ela vai calcar a cabeça da serpente. Ela vai botar o pé sobre a cabeça da serpente, porque ela traz nos braços o Salvador do mundo. Com que força? De onde viria a força de uma jovenzinha de Nazaré, com 15, 16 anos de idade? Com que força essa mulher poderia esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça do mal desse ano que se avizinha, que começamos? Senão com a força daquele que está no seu braço, que antes estava no seu ventre e agora está nos seus braços. Com essa força, a mulher se apresenta para pisar na cabeça da serpente. É o que nós estamos pedindo nesse primeiro dia do ano.
É assim que se começa um ano novo. Eu dizia, não é com o pé direito, não é com patuá, não é com superstição, não é com a sua força. Você fez um monte de plano, vai fazer regime de novo, vai entrar para a academia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e 1 bilhão que não saiu, mas vai sair, é seu, e você vai pagar o dízimo aqui. Claro, óbvio. Você fez planos. Com que força você fez esses planos? A pergunta é, esses planos são os planos de Deus? O que você pediu é o que Deus está pedindo para você? O que vem para 2026? Você está preparado para o tranco que vem em 2026? Então, como eu sei que eu não tenho nem o tino e nem a força, eu olho para Nossa Senhora e nos braços dela está a resposta, que foi a mesma do ano passado, e é a mesma resposta para este ano de 2026. A cabeça da serpente é esmagada se nos braços de Nossa Senhora vem Jesus, a quem eu acolho na minha vida, no meu coração, para caminhar comigo mais um ano. Agora vocês entenderam o que Nossa Senhora e São José foram fazer no templo? Depois de Jesus ter sido apresentado aos pastores, aos pobres, que era quem de fato estava esperando, que quem esperava mesmo o Salvador, o Messias, era os lascados. Que quem tinha alguma coisa não estava nem aí para esse negócio de Messias. Não mudou nada. Está tudo igual. Os lascados é que continuam esperando uma resposta. Que quem acha que tem, quem acha que faz, não está nem aí para isso. Entendeu? Pulou 7 ondinhas, foi para cá, está caído até agora. Não vai levantar tão cedo. Olha, quem levantou de manhã e veio buscar a graça de Deus é porque está lascado. Tem consciência de que sem Jesus estamos perdidos. Então, essa é a melhor coisa, essa sinceridade. Senhor, 10 horas da manhã, Senhor, do dia 1º do ano, eu estou aqui porque eu sei que eu não dou conta. Então foram os pobres, né? Aos pobres que Jesus primeiramente se apresentou. E agora, veja, o que Nossa Senhora e São José estão fazendo. Eles estão levando o menino ao templo para que a bênção do Antigo Testamento, que foi anunciada lá por Moisés, verdadeiramente aconteça agora no Novo Testamento, na nova aliança. E aí acontece 2 coisas. Primeiro, o nome da bênção, Jesus, Deus salva. Nesse dia, 8 dias depois do nascimento da criança, exatamente hoje, faz 8 dias do Natal. Oh, que interessante. Como a igreja faz tudo, né? Rapaz, é tão lindo ser católico. Isso é lindo demais. Nós estamos exatamente a 8 dias do Natal. O dia em que a Virgem Santíssima e o glorioso São José entram no templo como 2 pobres, com a humildade mais profunda. Eles não levam animal de porte, porque não tem condições. Eles não levam produtos agrícolas, cereais, porque não são plantadores, porque não são da roça, não são agricultores. Eles não levam incenso, porque não são de uma família sacerdotal. José era da família de Davi, não pode oferecer incenso. Então lá na praça, vou te dizer uma coisa, se é que compraram, viu? Porque pomba se acha em todo lugar até hoje. Na Praça da Sé você pode chegar com... pelo menos 2 você pega. Então não quer dizer que tenha... A gente faz essa ideia, né? Que São José foi lá, escolheu a pombinha. Essa daqui é a minha manca, né? Não, pode ser que não. Porque era a oferta do pobre. É a oferta daquele que diz assim, Senhor, o que eu tenho para te ofertar? O que eu tenho para oferecer? E aí chega São José, glorioso São José, a Virgem Santíssima, trazendo o Salvador do mundo nos braços.
com toda a simplicidade. É assim que se começa. É assim que se consagra um ano, uma vida a Deus. Com toda a simplicidade e com toda a humildade. E eles se colocam na presença do sacerdote. Como é o nome do menino? Jesus. Deus salva. Deus salva. O sacerdote toma uma faca, um estilete, um objeto cortante, tem um nome próprio. Aquela faquinha, que eu não lembro agora. E aí então, se tira a roupa do menino, e o menino é sangrado. É o primeiro derramamento de sangue de nosso Senhor. Vocês estão entendendo o que significa isso? Acabou o sacrifício de animais. Acabou aquela religião, sabe? De aparência, mas sem efeito. Onde quem tem mais, dá mais, aparece mais. Dos touros, dos carneiros gordos. Religião que, cá entre nós, tinha se transformado em comércio. Mas não mudou muita coisa também. Nesses 2000 anos. Sabe? Do cara achar que pode barganhar com Deus. Então, para cumprir a lei, conforme diz Paulo na segunda leitura, lá vamos nós, carregando 2 pombinhas. Que eu acho que São José catou por ali mesmo. Isso é uma opinião minha, isso não está na Bíblia. Isso é um estudo teológico que eu fiz. A caça das pombas. Para mim foi assim. E vamos levar. Simplicidade e humildade. Simplicidade e humildade. Se você quer consagrar esse ano novo, sabe por quê? Simplicidade e humildade. Porque o sangue do Redentor foi derramado. O sangue de Cristo começou a ser derramado. Acabou. Você e eu acharmos que temos força, que vamos ter alguma coisa para ofertar, para fazer uma barganha com Deus. Eu não preciso de barganha com Deus, porque Deus me deu tudo o que eu preciso para 2026. Porque eu tenho tudo o que eu preciso nessa missa, nesse templo, nesse santuário, onde você entrou também com humildade. Amém? Eu tenho certeza disso. Você entrou hoje aqui. E se não entrou, fique agora. Abaixe sua bola. Você entrou aqui com a mesma pobreza, com a mesma humildade. Tem gente que consagrou para 2026 o casamento. Tem gente que vai casar, está aqui olhando para minha cara, não vou falar que é, porque não sei se convidou você para o casamento dele. Eu tenho certeza que ele entrou nessa igreja hoje aqui, consagrando o casamento dele, que vai acontecer daqui a alguns dias. E dela. Tem que ter 2. Você sabe que esse ano vai nascer um filho na sua família. Então você está consagrando esse neto, esse bisneto, esse filho que vai nascer. Promessas serão realizadas, promessas de Deus, milagres de Deus serão realizados nesse ano. Então nós estamos aqui dizendo, Senhor, olha, o que eu tenho para te ofertar é a minha fé, a minha confiança, a minha esperança, o meu amor derramado sobre este altar. E no final, Ele é quem vai se dar a você. Amém? Porque você vai comungar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai recebê-lo em comunhão. Aquele que derramou sangue por nós na cruz do Calvário, mas cujo sangue começou a ser derramado como bebê nos braços de Nossa Senhora e de São José no templo. O nome sobre o qual tem poder, há um poder que resolve, há um poder que liberta, há um poder que consagra, que pisa na cabeça do mal. O nome dele é Jesus, conforme o anjo havia dito. E eu só posso crer que não há outra maneira de que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, senão passarmos o ano de 2026 debaixo do manto de Nossa Senhora. Então, simbolicamente, espiritualmente, hoje
eu entrei nessa igreja para consagrar esse ano, mas eu vou estar aqui o ano inteiro, consagrando toda semana, os dias dessa semana. Mas eu entro aqui debaixo do manto de Nossa Senhora. Essa é a diferença de ser católico. Amém? Você nunca vai entrar no templo do Senhor se não for do lado da Virgem Maria. Você nunca vai estar aos pés de uma cruz sem ser do lado de Nossa Senhora. É dela que nós recebemos a salvação, porque é ela que nos entregou Jesus. Jesus é a salvação. É dela que nós tomamos o amparo materno. Então eu visualmente vejo assim, e pensei assim ontem à noite, quando deu meia-noite. Eu debaixo do manto de Nossa Senhora entrando disfarçadamente no ano novo, guardado e protegido por ela. E que eu passe todo esse ano debaixo do manto da Virgem Maria, porque eu sei que nos braços dela está o Salvador do mundo, que pisa, que liberta, que nos salva, que nos purifica de todo mal. Pense, reze, interceda por aqueles que terão em 2026 grandes desafios. Barueri está começando o ano novo sem prefeito. Sem prefeito, é um prefeito colocado, né? Mas não é só Barueri, você vê, uma das cidades mais ricas do Brasil. Veja aí, as dificuldades que nós temos. Ora, espalhe isso pelos 5.000 e tantos municípios, sei lá. É um absurdo a quantidade de problemas nessa nação. Sabe? Você não precisa nem descrever aqui o quadro. É um ano complicadíssimo. Não é somente ano eleitoral, não. É o ano em que o circo é servido para o povo na Copa do Mundo. Então, para fechar, o baralho está completo para 2026. Entendeu? Circo, para o povo não pensar no que precisa ser pensado, em pleno meio do ano, às vésperas da eleição. O povo com a cabeça virada para o outro lado. Entendeu? Brasília só pela misericórdia de Deus. E cada município do nosso país só por Deus. Então, se eu não creio que Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil, estende o seu manto sobre a nação, eu não posso pensar só na minha família, eu não posso pensar somente em mim. Eu preciso pensar e rezar e interceder pela nação brasileira. Então eu faço esse convite a você no final desta homilia. É pelo Brasil, é pela nossa pátria. Esse ano é um ano muito complicado, mas também um ano muito especial. É um ano de muitas decisões seríssimas para a nossa nação. Em que rumo o nosso país vai? Para onde a nossa nação pretende caminhar? E nós consagramos tudo isso, ó Virgem Santíssima, sob a tua proteção, sobre o teu comando, sobre a tua graça, para que a Senhora, a Virgem, Mãe de Deus e nossa, interceda por nós e por todo o povo brasileiro. Amém. E assim nós consagramos a Deus esse ano novo. Amém.